Olá, hoje é segunda-feira, 10 de abril, dia da engenharia. O Opinião Minas está no ar. Hoje o Opinião Minas vai falar de capacitação, uma iniciativa, ou melhor, que está dando o que falar. É o projeto denominado Diálogos Transversais. Olha essa ideia: oferecer palestras a baixo custo para estudantes universitários, profissionais e para a população em geral. A iniciativa é das psicólogas Lívia Guimarães Pires e Sara Bambirra. Bom, em tempos de crise, né? Aprender e se capacitar tem que caber no bolso. E essa pode ser uma boa alternativa. Meninas, tudo bem? Bem-vindas. Tudo bem, obrigada. Eu queria então começar falando sobre o que originou essa ideia. Era uma coisa que vocês já traziam ou é algo que ficou ainda mais flagrante com essa crise que está assolando todo mundo? O objetivo principal dos diálogos transversais, ele não perpassa somente pela parte financeira, mas é pelo convite da abertura do espaço para a troca. Não só a troca de conhecimento técnico, teórico, mas principalmente a troca de vivência. Muito bem. É aquela ideia das pessoas terem acesso, da gente fazer uma oportunidade. Eu sempre acreditei nisso. Todas as minhas formações foram transdisciplinares, multidisciplinares, porque não adianta, a gente não está numa época mais da polarização, da segmentação, mas aquele momento da gente aprender uns com os outros, o que aquele familiar que está lá assistindo tem para poder oferecer para o palestrante que está lá. Troca, então. Eu estou pensando numa troca, né? Troca. Ô, Sara, e me conta uma coisa, como é que funciona? O pessoal fala assim, peraí, eu posso participar então? Eu tô doida para participar de uma palestra. Como é que isso funciona? As pessoas, elas fazem inscrição, pode fazer a inscrição ou diretamente conosco ou pelo site, e elas escolhem se elas gostariam de participar das palestras todas ao longo do dia. Geralmente por sábado nós promovemos 4 palestras. Nossa, é muita coisa. Ou se elas preferem participar de 1, 2, 3 ou das 4 como um todo. Geralmente no turno da manhã nós temos palestras que são similares, então o mesmo tema, que tem olhares diferentes de 2 profissionais, e à tarde da mesma forma, nós temos um tema e 2 outros profissionais vão debatê-lo. Com certeza. E cada um vai escolher a sua palestra de acordo com o seu interesse. Bom, se não foi crise que motivou vocês apenas, né? Porque a gente sabe também que muita gente, a gente teve um problema sério com o FIES, a gente tem um pessoal na universidade que tá, suando para pagar. Se não foi só a questão financeira, de levar conhecimento para as pessoas assim com baixo custo. É missão? É também missão. Porque dá trabalho demais você fazer essa ponte entre a universidade, a comunidade e expoentes de determinadas áreas. Hoje as pessoas também, quem está trabalhando muito, quem está se dando bem, vamos dizer, tem muito conhecimento para passar, normalmente estão numa correria danada. Vocês conseguem convencer essas pessoas, né? Que pergunta, de fato, né? Nós estamos no mercado já deve ter quase 15 anos. Sim. E nós sempre buscamos muito e fizemos boas amizades. Então acaba que na prática os profissionais que estão indo compraram a ideia também e estão indo com gosto. Então é um momento em que eles sabem, eles acreditam nisso também e sabem que vão aprender com as pessoas que estão lá. Eles estão indo para passar, mas estão indo para aprender também. Então tá fluindo. Eu não posso chamar de palestra, então, né? Por isso que vocês escolheram o nome diálogo, né? É um formato um pouco inovador, porque eu normalmente sempre participei de palestras assim, onde eu era passiva, eu tinha aquela pessoa ali passando um conhecimento, aprendia, tinha um finalzinho ali, você fazia assim, 10 minutos para perguntas, que nunca dava, né? Então, como é que é o formato dos diálogos? É tipo mesa redonda? Exatamente. A gente tem uma primeira pessoa que ela vai expor sobre aquele determinado assunto. Depois, um outro profissional vai expor sobre o mesmo assunto, sobre um outro olhar. Por exemplo, vai um psicólogo e um psiquiatra. Ou pode ir também o mesmo profissionais, mas com olhares diferentes sobre aquele tema. E toda hora, os participantes, eles são convidados não só a questionar no final, agora são os 10 últimos minutos, vamos lá, vamos fazer as perguntas correndo, mas eles podem intervir no durante a explanação, que eles se sentirem à vontade, para ter realmente essa troca. Os palestrantes, eles estão trazendo a teoria ou às vezes um case.
E o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que tiveram interesse, que foram tocadas por esse tema? Aí elas vão lá e distribuem. Você sabe o que está aparecendo? Estou fazendo uma comparação com uma reportagem. Toda reportagem, a gente normalmente, para humanizá-la, a gente conversa com alguém que não é um expert, mas uma pessoa que foi atingida por aquilo. Vamos falar, por exemplo, de uma doença. A pessoa teve a doença, desenvolveu, ela sabe da doença porque ela teve aquele problema. E aí a gente conversa com o médico, que é o especialista, para arrematar aquilo ali, para a gente tirar as nossas dúvidas em relação àquilo. É mais ou menos isso que está acontecendo nos diálogos? Eu acho que é um pouco além disso, Raquel, porque, por exemplo, a gente está com uma programação mais para frente para a gente falar sobre o autismo. Então vai uma psiquiatra da infância para poder falar dessa parte técnico-teórica. Entendi. Vai uma gastrônoma para poder falar sobre a alimentação do autista. Olha só. E a gente também faz questão que as famílias estejam lá, para todo mundo aprender junto. Que cada um tem uma experiência dentro daquele universo do autismo, né? Tem uma experiência, tem um olhar, tem um aprendizado que são únicos. Agora, também está sendo um desafio, e no meu entendimento, mais desafiador com o público do que com os técnicos, que é de convidá-los para o protagonismo no evento. As pessoas estão tímidas? Com o formato... É porque a gente está muito acostumado, sabe, Lívia, a sempre participar passivamente, isso, né? E aí, como é que vocês fazem esse estímulo para as pessoas participarem, assim, para intervirem? Elas são convidadas o tempo inteiro para poder gente? falar. Isso está sendo o maior desafio. Né? Mas eu tenho certeza que vocês vão quebrar isso logo, logo. Temas. A Lívia acabou de falar nessa área que uma das palestras é sobre o autismo. Mas o que normalmente está rolando, assim, entre os temas que vocês escolhem? A gente já trabalhou outros temas, como maternidade, conversamos um pouco sobre a questão da posição da mãe, o educar, conversamos também sobre a alimentação de crianças. Outra palestra que a gente teve foi sobre o tema TDAH. Tivemos já assuntos ligados à área do empreendedorismo. Então, são assuntos diversos. E como é que vocês escolhem? Vocês sentem a demanda da sociedade ou do meio acadêmico? Como é que vem esse estalo para a escolha dos temas? Hoje está sendo uma percepção realmente de um estudo e um olhar nosso. Claro. Nós estamos buscando e colhendo informações das pessoas que estão participando. A gente sempre deixa uma ficha para que elas possam nos dar esse feedback de quais são os outros temas que elas têm interesse em participar e discutir. Pelo formato mesmo, que é a questão do diálogo. Mas hoje, nessas primeiras rodadas que nós estamos fazendo, são percepções nossas que a gente está abordando e trazendo esses temas à tona. É parecido com o que a gente faz aqui no Opinião Minas. A gente sempre tenta estar, assim, em sintonia com o que o público está precisando ouvir e aprender. Nós também, né, como pessoas, como seres humanos. E também o que está de mais, assim, novo na ciência, no âmbito acadêmico, que a gente tenta trazer aqui. Então, eu acho que está mais ou menos assim, só que vocês têm uma possibilidade, que infelizmente eu não tenho, que é receber vocês aqui, mas vocês recebem as pessoas para estarem nesse contato aqui, dos resultados que vocês já tiveram, que a gente recebe às vezes nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube do Opinião Minas, mas vocês recebem ali na hora esse feedback. Como é que está sendo o retorno de quem participa? Eu percebi, teve um que me chamou muita atenção, que o pessoal gosta, muitos estão indo motivados pelo nome, diálogos transversais. Elas ainda não conseguem falar, mas elas querem poder falar. E a gente pergunta, o que vocês querem ouvir? E aí eu tô vendo como que o desafio tá aumentando. Porque teve um que eu falei, meu pai, a pessoa quer falar de fobia, quer falar de transexualidade. E ela começou a entrar com temas cada vez mais difíceis de fazer essa ponte. São mais polêmicos hoje em dia, né? E aí, então eu tô vendo isso como produtivo. Então tá funcionando. Porque aí o próprio encontro já tá gerando demanda para elas poderem continuar a conversa depois. Teve um que eu era uma das palestrantes e rendeu muito debate. Qual que foi o tema, Lívia? Eu tava falando de codependência. Olha só. E a colega era uma outra psicóloga, a gente estava falando de intervenção breve também. E o assunto expandiu, e aí a coisa foi indo depois. Vamos falar de intersetorialidade, vamos falar disso. Foi só ampliando e ampliando. Sabe o que é o grande? É muito interessante, porque esse fim de semana, a gente começou esse fim de semana sob o signo do Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado na sexta-feira, no dia 7. Sim.
E o tema desse ano que a OMS colocou como campanha foi a depressão. E o mote era vamos conversar. Isso. Nesse domingo também a gente teve uma intervenção na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte para falar sobre a automutilação, que são coisas que as pessoas não conversam sobre ela, né? Sobre elas, na verdade. E a importância de dialogar sobre temas que estão, às vezes, a gente está segurando, a sociedade está segurando e às vezes não vê espaço. Isso é um tipo de empreendedorismo social e além, vocês estão fazendo uma transformação na sociedade, vocês se sentem com esse poder? Eu acho que além de ser social, de fazer esse trabalho social, é um trabalho que ele é comunitário. Claro. Que ele é aberto para a comunidade. Então, o nosso foco, por exemplo, não é somente os universitários, os estudantes. Sim, é isso que eu tô vendo. Mas é da comunidade como um todo, de chamar aqueles pais, aquelas pessoas que têm aquela vivência, aqueles especialistas que às vezes não têm tempo para poder participar de um evento que é mais extenso, que é ao longo da semana. E a gente tem esses diversos olhares. Eu sou um estudante que eu estou no segundo, no terceiro período. Opa, eu já sou um profissional formado. Eu sou uma pessoa que tem essa vivência. Sim. Então, ele é um trabalho que ele é além do social. Ele é para a comunidade, para quem quiser participar. Muito bom. A gente vai continuar falando sobre o assunto, mas a gente primeiro vai para um rápido intervalo, tá bom? Tá. A gente daqui a pouquinho volta com mais informações, capacitação e educação. Estamos de volta falando como iniciativas baseadas na educação e na capacitação podem transformar realidades, até mesmo dos que estão às margens da sociedade, como os jovens infratores. Para quem acha que esse adolescente não tem jeito, pode se surpreender com os resultados das iniciativas de capacitação profissional voltadas para ele. Além de facilitar a ressocialização, o aprendizado também transforma a vida de quem precisa de uma atençãozinha especial. Sorriso no rosto de cada uma das idosas depois de fazer as unhas mostra que o cuidado que receberam fez muito bem a elas. As manicures são adolescentes que cumprem medida de internação. Elas aprenderam o ofício no centro socioeducativo onde moram. Quando elas cometem um ato infracional, a primeira coisa que acontece com elas passam por uma internação provisória. E aí ali elas ficam aguardando a decisão do juiz. Elas só vêm para a medida de internação quando elas recebem essa medida do juiz. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Minas Gerais, cerca de 1.800 jovens cumprem medidas socioeducativas. 73% deles foram encaminhados por crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, furto e roubo. Este centro recebe somente meninas. Aqui são cerca de 40. E as adolescentes recebem educação, participam de atividades de cultura, lazer e de cursos profissionalizantes. É trabalhado com elas a aproximação com o resgate do vínculo familiar, então aproximação com a família, voltar a conviver com a comunidade. Então elas realizam uma rotina de atividades que é realizada dentro da unidade e tem atividades que são realizadas na rede externa. O período de permanência de cada jovem varia de 6 meses a 3 anos e é definido pelo juiz, dependendo dos resultados apresentados em avaliações periódicas. O tempo de internação é um momento de muito aprendizado para rever atitudes. Aprendi muito a ser mais educada, mais paciente, que eu era muito agressiva. Hoje em dia, nem um pouquinho, sou muito calma. Ver que eu tenho um novo mundo, uma nova forma de pensar, um jeito novo de agir. As amizades também, agora já não são as mesmas, são as amizades diferentes. São pessoas que a gente vê que não vai influenciar a gente no mau caminho. Em ações como a visita ao asilo, os dois lados saem ganhando. Eu acho que todo mundo que chega aqui sai assim, outra pessoa também, no convívio, só no aperto de mão, numa bênção de uma idosa, né? Deus te abençoe, o sorriso de uma idosa, a gente sai assim, querendo fazer sempre mais. E eu acho que é o que acontece com as meninas também, sabe? Sai aqui querendo depois da próxima dar mais, fazer mais alguma coisa, é muito importante. E para as idosas não tem tamanho a alegria delas, né? É bom ver que elas ficam felizes da gente estar aqui, fazer a unha delas, conversar, saber um pouquinho da nossa vida, da delas. Aqui no estúdio, Lívia Guimarães e Sara Bambirra estão falando aqui sobre o trabalho de levar conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Quando a gente vê uma reportagem como essa, Sara e Lívia, a gente vê que
Educação é a base de tudo mesmo. Parece lugar comum quando a gente fala isso, mas às vezes eu tenho uma impressão que a própria sociedade subestima esse poder transformador e ele é incrível, né? E vocês estão vendo isso todos os dias. Até pelo formato em que a educação está posta, né? Estávamos conversando antes, educação eu vejo como uma questão que vem de casa. A gente tinha que mudar esse termo para Secretaria de Ensino e não Secretaria de Educação. Exatamente para a sociedade. Porque a educação é da família. Ela né? tem que vir de casa para que até a criança ou adolescente, quem for, esteja apto a aprender. A aprender, não só aprender matemática, português, sei lá o quê, mas aprender a se relacionar. Então ele já tem que ter uma base de casa para que ele tenha condição de fazer a troca. Mas o que a gente está vendo na prática é saindo pessoas de casa cruas para poder aprenderem lá fora e aí complica tudo. E fazer o quê? E aí muda muita coisa a sociedade. Se a gente vê que está tendo uma base de trás, a moça falou na matéria, eu achei muito interessante, ela falou, estamos aprendendo novas formas de pensar. Aprendizado é isso. A gente já passou da hora de parar com esse negócio de vamos fazer capacitações, vai ensinar aquele instrumental de sempre. De cima para baixo, pronto, acabou. Imposto, sem saber a demanda. Eu já trabalhei em órgãos públicos e eu pedi exoneração desses cargos porque eu via que a proposta não trazia novidade, ela trazia massificação, mesmice, proposta de reinserção social que não reinserem, elas voltam com o indivíduo para o lugar que ele estava e já não era um lugar bom. Nesse sentido, vocês são muito ousadas, desculpe até usar esse termo, porque a partir do momento que a gente mistura dois polos, que é a comunidade e o âmbito acadêmico, normalmente quem está lá dentro desse ambiente educacional, universitário, se sente muito mais dotado de conhecimento. E aquela pessoa, às vezes, que está ali, eu falei, eu nunca tive um estudo, mas eu tenho uma vivência, mas será que eles vão me ouvir? Sempre assim, eventualmente, não vou dizer sempre, pode ocorrer um preconceito dos dois lados. Como é que vocês lidam com isso? Porque o que a gente tem é justamente quebrar isso. Eu acho que essa é a proposta de vocês. Porque enquanto a gente achar que só o âmbito acadêmico tem determinado conhecimento e aquela pessoa que está ali, que tem uma vivência enorme, não tem como participar porque ela não foi experimentada, ela não foi iniciada, né, numa universidade e vamos dispensá-la, a gente não vai para lugar nenhum, né? Nós temos que ter esse diálogo entre a teoria do ambiente universitário e a prática do dia a dia. Eu sou professora universitária, já tenho 10 anos, e eu percebo muito dentro do ambiente acadêmico alguns profissionais viverem a teoria simplesmente pela teoria e aprofundarem e esquecem um pouco de como que é vivenciado na prática. Entendi. E precisa de ter essa conversa, porque são dois lados da mesma moeda. Se nós tivermos uma construção em espiral, sempre alinhando teoria à prática, e a prática também, por isso que nós temos os estudos de caso, vão dar suporte para a teoria. E aí sim a gente vai ter um crescimento muito melhor, um dando apoio ao outro. Mas isso é muito tímido ainda, né, Sara? Muito tímido. Que bom que vocês estão aí tentando justamente equilibrar essa equação aí, né? Mas é tímido. E esse é ainda o convite de tirar muitas vezes os professores de dentro de sala de aula, de parar de explicar aquela teoria, falar assim, ó, vamos ver também o que está acontecendo, quais são os assuntos que estão no dia a dia dessas pessoas. E aí ter novamente o diálogo, de ter o diálogo daquele olhar, daquele especialista, daquele estudioso e ter o olhar da pessoa que está vivendo ali no dia a dia. Claro. Quer seja no seu âmbito de trabalho ou quer seja na sua rotina, que é um assunto que te aflige. Bom, claro, desculpa, porque eu tô com a língua coçando. Você chegou agora num tema, Raquel, que eu acho importantíssimo, que é o do estigma. Exatamente. Né? Assim, numa sociedade globalizada, isso tem que acabar, isso não cabe mais, essas polarizações. Então, eu e Sara trabalhamos numa pós que eu coordenei, foram 5 turmas, e nessa pós eu coloquei no roteiro visitas técnicas para tirar os futuros especialistas desse lugar, que ele é irreal, ele é ilusório, para ir para a base. Então era uma pós-graduação em dependência química. Então você, especialista, que vai se dizer especialista, você tem que viver na pele. Claro. Então
assistiram reunião de grupo de mútua ajuda, passaram um dia em comunidade terapêutica, clínica de internação involuntária, porque senão eles vão sair com propostas que não são realistas. Esse final de semana mesmo, os alunos de arquitetura da UFMG foram até o Ribeiro de Abril, numa área que era completamente tomada pelo lixo e pelo risco de enchentes. Tiraram tudo dali, fizeram uma limpeza, estão construindo um parque, mudando a realidade dessas pessoas. Eles saíram, teve até um depoimento muito emocionante de uma das alunas, eu não vou me lembrar, acho que Isabela Gonçalves, e ela fala assim: dentro do meu ar-condicionado, com o meu computador, fica muito simples eu criar coisas mirabolantes que às vezes não vão funcionar. Aqui eu tô botando a mão na massa. Ela colocou piso e ela falou como é diferente do que eu tô aprendendo lá dentro da sala. E ela aprende mais do que o povo do Ribeiro de Abreu. A gente também tem que parar com isso, que nós somos as missionárias que vão ajudar o povo. A gente que está aprendendo mais. Olha que legal, é uma oportunidade. Bom, nesse sentido, vamos falar de valores, que normalmente a pessoa fica assim, quando você está na universidade, você sabe tudo quanto é curso você vai fazer, é R$1.000, é R$5.000, e a faculdade já está difícil de pagar pra caramba. A comunidade então fica assim, nossa, eu quero participar, mas fica muito inviável. O preço é um preço social, vamos dizer assim, né? Um preço social, é um preço realmente para as pessoas ficarem motivadas a participar e não ter essa questão, meu Deus, agora da onde que eu vou tirar dinheiro? Exatamente. É um valor que ele é quase simbólico, ele é para pagar os custos realmente dos eventos que a gente está promovendo. Normalmente que R$30, R$35? R$30, porque 30 ou menos, dependendo se ela participar, porque a gente tem o aluguel do espaço, as pessoas ganham certificado, a gente paga também algo também simbólico para os professores, né? Então tem data show, a gente está tentando ver se organiza um cafezinho para criar um ambiente, isso tem gastos. Claro. Então a gente só para cobrir esses gastos básicos mesmo. Mas aí o universitário fica assim, nossa, mas está tão baratinho que eu vou até desconfiar. Estigma de novo. E o que é interessante, para perderem esse estigma, todas as avaliações que nós recebemos das pessoas que participaram. Tanto da comunidade quanto do meio acadêmico? A avaliação sempre com notas máximas. Nós temos excelentes profissionais que hoje eles são nossos parceiros nos diálogos transversais. E com certeza a qualidade dessa palestra, mesmo ela sendo a baixo custo, ela é sensacional. Eu fico pensando no interior, porque infelizmente os meninos estão aqui em Belo Horizonte, né, na região metropolitana. Mas essa é uma ideia que pode ser copiada, esses diálogos transversais. Eu posso, às vezes, basta o quê? Iniciativa, vontade? O que precisa? Então, deixa eu te contar uma coisa que nem a Sara está sabendo ainda. Vamos lá, olha. Recebemos um convite, um estudante universitário que participou dos diálogos transversais, me procurou e ele perguntou se a gente podia ajudá-lo para ele coordenar isso no interior de São Paulo. Olha que bacana, já estamos saindo de Minas. Que ele falou, que bacana, isso tem que ampliar. Então ele pediu, ele falou assim, vocês ajudam a gente pra gente já começar a articular com as universidades locais, vocês vão pra lá depois pra gente poder expandir essa proposta. Que bom, parabéns, então mostra que vocês realmente estão assim, mexendo com as pessoas, levando elas pra pensar além, né, da caixinha que a gente costuma dizer, Isso né? é o mais importante, pensar fora da caixa. Empreendedorismo social, então vale a pena, porque o que vocês estão fazendo é praticamente isso, né? Vale a pena. Vale a pena não pelo retorno financeiro, que às vezes as pessoas acham que nós estamos, empreendedores, pessoas que estão enriquecendo. E necessariamente não, né? Não necessariamente. Vocês recebem um outro tipo de valor, um valor humano. E que é o que nós conversamos anteriormente. É uma missão? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu escolhi na minha vida ser professora, eu acredito que isso é uma missão. Você levar o conhecimento para outras pessoas, quer seja dentro da academia, dentro da universidade, quer seja no diálogos transversais, ou mesmo por meio de consultorias ou trabalhos voluntários que eu faço quase todos os finais de semana, eu acredito que a educação, sim, ela é uma missão. Excelente. Então eu agradeço muito, Sara, agradeço Obrigada, também muito, Lívia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Os contatos das meninas estão aí, basta entrar em contato com elas nas inscrições, o sarabambir@arru.com.br e o Lívia Pires, g@arru.com.br. Obrigada, meninas. A Opinião Minas fica por aqui. Claro, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá.